Enquanto isso, eu vou ler a palavra. Peço que a igreja se coloque em pé. Aleluia, Jesus. 1 João 3. Amém? 1 João 3. Aleluia, Jesus. Vinde qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, a qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Convido a missionária Dolores para orar pela palavra. A graça e a paz a todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai. Já te damos graça, Pai, nesta manhã, em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelos teus cuidados e os teus zelos, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor meu Deus. Te apresentamos, Pai, esta palavra. Creio que já, aleluia, falou aos nossos corações. Abençoa, Pai, cada um de nós, Senhor meu Deus, e que nossos ouvidos, Pai, estejam atentos ao que vai sair deste altar, Pai. Nos guarda, nos protege, no nome santo de Jesus, e todos dizemos amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você disfarça com um sorriso quando o coração chora.
eu quero agradecer a Deus com este louvor, porque sábado eu tive uma conversa com as pessoas e não pedi a Deus para me revestir. Eu creio que foi inveja foi certa. E quando foi no domingo de manhã, eu amanheci com o lado do meu rosto inchado. E quando eu me olhei no espelho, eu me assustei. Aí eu ungi a minha mão, lavei o meu rosto, ungi a minha mão e disse: Senhor, não deixa as minhas mãos, que seja a tua. E orei no meu rosto, ungi e já me sentia melhor. Depois eu mostrei para o pastor João, falei com a Cláudia também, ela também orou, o pastor também orou. E para a honra de Deus, eu estou aqui, firme e forte. Às vezes eu tive que nos parar, por isso que eu não vim domingo, mesmo assim porque eu fico com vergonha, para as pessoas não estarem olhando. Eu já agradeço a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Um contrito coração.
Para mim, essa foi a melhor consagração desse mês todo, porque eu recebi ali a presença de Deus e quando eu estava sentindo a presença de Deus, Ele fez me lembrar de algumas coisas. Logo quando eu entrei na igreja, na pequenininha, até hoje eu lembro a roupa que eu estava, o que eu falei quando eu saí de casa, quando a Diana me chamou de fora. Eu vou para a igreja, mas eu não vou me vestir que nessas velhas não, viu? Tá com essas roupas grandes, essas blusas largas, de manga, nem pense. Eu vou, mas eu vou continuar do jeitinho que eu sou. E quando eu cheguei lá, o pastor pregou, e a palavra foi tão boa. Eu tinha vindo de outra igreja, da Paz e Vida, e eu gostava muito da pregação de lá. E quando o pastor pregou, foi do mesmo jeitinho. Eu digo, como eu gostei daqui. E eu não lembro se foi na saída ou foi na entrada. A pastora me deu um abraço. E aquele abraço me prendeu. Porque foi um abraço tão acolhedor que eu disse, eu vou voltar. Eu não lembro se eu aceitei Jesus naquele dia. Mas, e quando eu cheguei em casa, eu disse, aquele pastor daquela igreja que a Diana anda, é do mesmo jeitinho de lá. Que nós gostávamos da pregação de lá. Eu digo, olha, amigo, tu tem que ver, é do mesmo jeitinho. Se tu for, tu vai gostar. Ele passou um tempo para ir e eu lembro que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu era tomando café com a Bíblia aberta. Era fazendo umas coisas, escutando pregação. E até que eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Eu lembro que uma vez eu fiz um propósito com Deus de orar, fazer propósito uma vez na semana. E eu lembro que eu vi um homem do lado da minha cama de branco, com aqueles cabelos assim, enrolados, não era cacheado, era aqueles cabelos que tinha aquela onda, aquele homem de branco ali, do lado da minha cama de pé, com a roupa tão branca, só que o rosto dele eu não consegui ver. E quando eu vi aquilo, aquela presença, veio aquela presença tão boa que as minhas carnes não suportou. E eu disse para ele, Senhor, eu não estou preparada ainda. Me acorde, que as minhas carnes não estão suportando essa presença não, é muito forte, Senhor. E ele me acordou. E eu não tinha muita sabedoria, falei para alguém disse que era o diabo, e não era o diabo. Porque a palavra do Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu Senhor. E eu sabia que era o meu Deus, porque eu estava em propósito com Ele. E eu estava com sinceridade até hoje. Uma vez alguém contou minha oração e eu falando para Deus tudo aquilo que eu sou. E alguém disse assim, olha, tu não pode orar assim não, vice, mas eu digo, eu rasgo para Deus tudo que eu sou. A minha carnalidade não é boa. Eu não vou dizer para Deus aquilo que eu não sou. Eu falo para Ele, eu lanço para Ele todas as minhas fraquezas, todos os meus defeitos. E cada um de nós tem as suas características. E na piscina, o pastor falou algo que me confortou. Porque eu vejo algumas mulheres tão sérias, e eu digo, Senhor, me ajuda a ser como essas mulheres, Senhor. Mulheres tão centradas, tão sérias. E eu brinco com uma, quando a irmã não chegou, eu disse, a minha irmã chegou. Porque assim é o meu jeito. E o pastor disse, na piscina, que a gente aceita Jesus, mas as nossas características, a nossa essência, a gente não deixa. E eu, desde criança, sou assim. Eu sempre mexia com uma, mexia com outra, respeitosamente. E assim, eu digo, meu Deus, que bom. E o pastor me deu uma resposta que afligia o meu coração. Eu ficava assim, eu tenho que ser assim, Senhor. E às vezes as jovens mesmo, eu brinco com uma, brinco com outra. Elas riem. Outro dia, no São Caetano, deu uma jovem que diz assim, irmã, daquelas irmãs da sede, eu gosto de todas, mas a senhora, irmã, tem um jeitinho que eu gosto tanto. Eu digo, obrigada. E quando eu estou na recepção, eu lembro sempre desse abraço que a pastora deu. Tem pessoas que não dão acesso a gente abraçar, mas eu sempre dou um sorriso, seja bem-vindo, você está no melhor lugar. Assim, procuro tratar bem, porque foi a palavra que o pastor pregou e foi aquele abraço. Então, por isso que quando eu tenho a oportunidade de um visitante, alguém que está triste, eu sempre chegar perto, falar alguma coisa, mexer com a pessoa, dizer algo da parte de Deus, dar um abraço, porque isso é bom. Porque naquele dia que eu cheguei na igreja lá, financeiramente não estava ruim, mas emocionalmente eu estava. E aquele abraço foi como
alguém me pegasse como uma criança e eu tentasse no colo de alguém. Então, como é importante nós a gente abraçar alguém, porque a gente não sabe como a pessoa entrou. Às vezes entra rindo, bem arrumado, bem cheiroso, mas a gente não sabe o coração da pessoa. Tem pessoas que não transparecem. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. E quando eu estava ali, o Senhor me fez lembrar e eu comecei a chorar. Porque eu costumo dizer, às vezes, quando alguém fala, o abraço da pastora me prendeu. Então, quando a gente tiver a oportunidade, abrace alguém. É óbvio que tem gente que não quer abraçar a gente. É óbvio que tem gente que não quer, que não dá esse acesso. Mas sempre que puder, a gente tem que fazer. Outro dia a Paulinha disse, mãe, a pastora me deu um abraço tão apertado. Eu digo, é, Paula. E assim é bom. É bom. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, mas é um Deus acessível e um Deus de amor. É um Deus que dá acesso a gente. Amém? Departamento Colônia de Betel já está com a oportunidade. Departamento Colônia de Betel, da Igreja Mãe do Senhor.
Eu já quero agradecer ao Senhor a minha rica oportunidade e a pastora está com uma oportunidade para orar pela preletora e fazer aquilo que está em seu coração. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja, amado nosso Senhor. Amados, é por isso que quando eu ouço alguém dizer que a igreja não acolhe, eu não aceito. Não tem como aceitar. Porque desde o início dessa igreja, eu já recebi muitas pessoas, mulheres dizer para mim que não sabia o que era um abraço. Mesmo tendo esposo, mesmo tendo pai, tendo mãe. E muitas pessoas diziam assim para mim, eu não sabia o que era um abraço. E através do seu abraço, eu me transformei, eu mudei, eu passei a abraçar. Muitas mulheres já falaram isso para mim, muitas. Eu não sabia o que era dar um abraço em alguém. Mas através do seu abraço, eu passei a abraçar. Abraçar o filho que eu não abraçava, abraçar o esposo que eu não abraçava. E como alguém agora chega e diz assim, a igreja não acolhe. Amados, eu cresci. Sabe quando eu recebi o abraço da minha mãe? Quando ela estava bêbada. Eu, com 4, 5 anos de idade, a minha mãe me abraçava com cheiro de cachaça. Eu rejeitava aquele abraço. Mas porque aquele abraço cheirava mal. E ela só me abraçava quando estava junto das amigas, cheia de cachaça. E ela me chamava e dizia, essa é minha filha. E começava a me beijar com a boca cheia de cachaça, sabe? E eu rejeitava e tudo que eu queria era sair daí de perto dela. Mas isso não me fez ser uma pessoa amarga. Nem deixar de dar um abraço a alguém. Mas eu respeito a cada um. É como até quando Jesus Filho falou, nem todo mundo quer nos dar um abraço. Nem todo mundo quer abraçar. Mas mesmo assim, eu não deixo de abraçar. Seja me amando ou me odiando, eu abraço da mesma maneira. Porque para Deus e para mim, que importa o que eu sinto dentro do meu coração. Então, nós, essa igreja é uma igreja que acolhe aquele que chega ferido. Só que nós não podemos, amados, fazer aquilo que foge da nossa esfera humana. Só Deus liberta, só Deus transforma, só Deus muda o caráter. Então eu continuo abraçando da mesma maneira e fazer isso também. Muitas pessoas passam pelas portas da casa do Senhor, só Deus sabe como essas pessoas passam. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor por ter ouvido essas palavras dessa manhã. E continuar fazendo a obra dele, que é o que ele espera de cada um de nós. Vamos orar. Já como diz a Cláudia, eu acredito que ela não dormiu essa noite. Eu acredito que ela não dormiu, né? Pela ansiedade de trazer a palavra, não é fácil não. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor divida a serva do Senhor. Pai, está aqui com a filha, Senhor. Ah, meu Deus, eu sei como ela se sente, porque ela não veio aqui falar dela, Deus. Ela veio falar do Senhor. Que nesse momento, Pai, o Senhor coloque em cada palavra, tudo aquilo que ela estudou, que ela leu. Meu Deus, que ela ouviu do Senhor,
seja transmitido agora. Não permita que ela esqueça nenhuma palavra, Senhor. E que assim o Senhor, se quiser, manda do céu agora cada palavra para nos alimentar. Aqui é o vaso que dessa manhã aprove, Pai, para ser usado nesta noite, nesta manhã. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. A paz do Senhor, vocês que estão nos assistindo. Que o Senhor venha falar convosco através dessa palavra, amém? Vamos abrir a Bíblia em Abacuque, até sonhemos, noite todinha, o nome Abacuque, Abacuque. Aleluia. E eu vou falar, para mim não esquecer, eu tive que anotar. Amém? Abacuque. Capítulo 1, versículo 2, que diz: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Eu vou explicar os capítulos que o Senhor me pediu para falar. Aqui em Abacuque 1, pode sentar, igreja. Aqui em Abacuque 1, versículo 2, ele explica que o profeta clama a Deus e questiona ao ver a corrupção, a violência, a injustiça, a opressão em Judá. Abacuque, ele não vê a intervenção de Deus, pois ele estava orando para que o Senhor viesse intervir por aquela cidade. Ele estava bastante preocupado porque o declínio espiritual era muito grande. E perguntava até quando Deus permitiria tanta violência. Aqui já no capítulo 2, o Senhor lhe dá a resposta a Abacuque: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Aí o Senhor diz a Abacuque, a resposta do Senhor Abacuque é: se pois a esperar a resposta do Senhor, que nem a torre de vigia, nem a fortaleza deve ser considerada literalmente, mas como alusão à responsabilidade de Abacuque como profeta. Ele solitário, distante das pressões mundanas da vida. Abacuque esperou pacientemente pela revelação de Deus. Ele estava muito confuso, angustiado, porém com dúvidas. Ele não abandonou o seu chamado profético, porque Abacuque ele era profeta. E em vez disso, as suas dúvidas o levaram a buscar uma resposta ao Senhor. E a oração de Abacuque era, no capítulo 3, versículo 2, ele tem ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Avisa a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Aqui o que eu entendi que no 3 é o clamor, pedindo a Deus um renovo espiritual para o seu povo. E em tempos difíceis, desânimo, buscando que Deus se manifestasse o seu poder. Ele revê e a fé purifica a igreja e fortalece. Muitas das vezes aqui nós estamos desanimados, nós estamos abatidos. E temos que pedir ao nosso Deus que Ele venha nos avivar, que Ele venha nos fortalecer, porque nós sabemos que os dias mal têm. E para que isso venha acontecer, nós temos que buscar o Senhor e nos avivar na força dEle. E aqui em Abacuque 3, 17, versículo 17, diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés
como jacosa, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de corda. Nós sabemos aqui que isso aqui é um canto ao Senhor. Abacuque, isso aqui ele é um hino de fé, é um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia. E o poema foi escrito sob grande pressão emocional. Abacuque, ele era um profeta e se lembrou da viagem a Israel no Egito. E o Senhor vindo novamente para ajudar e salvar o seu povo da destruição total, porque tinha invasão de pragas, tinha pestilências, que são descritas como um julgamento do Senhor sobre o pecado, onde quer que eu encontre. Aqui, mas eu cheguei à conclusão de que Abacuque, ele era diferente dos outros profetas. Ele não falou ao povo, ele falou com Deus diretamente. E o que nasceu foi um diálogo entre Deus e o profeta. Foi um diálogo mais profundo e intenso e surpreendente de toda a Bíblia. Era uma conversa franca entre o homem e o Criador. É como muitas das vezes nós, como estamos angustiados, nós estamos passando por lutas, aí a gente vai em nosso quarto, nos ajoelha e começamos a conversar com o Senhor. Começamos a conversar tudo aquilo que a gente não conversa com alguém, a gente vai, se joga aos pés do Senhor e começamos a falar. É entre uma conversa minha e sua com o nosso Deus, e Deus ele nos escuta. É uma conversa muitas das vezes que a gente tem dúvidas, e muitas das vezes o Senhor ele quer de nós, e ele começa a revelar. E a gente termina como? Adorando o nosso Deus. E aqui em Abacuque, ele fala da luta interna entre a fé e a razão, da dor e da injustiça e da coragem de continuar confiando, mesmo quando tudo parece perdido. Abacuque, ele nos ensina que não é errado a gente questionar a Deus. Muitas das vezes eu me pego questionando a Deus. Eu digo, Senhor, por que o Senhor está tão calado? Por que o Senhor não me responde as minhas orações? É engraçado que o ano passado eu fiz essa campanha do azeite e eu não vi resposta do Senhor. E esse ano eu disse, Deus, eu quero fazer uma campanha diferente. Eu quero resposta do Senhor. E comecei a orar pelo meu filho, porque nós como mãe a gente ora pelo nosso filho. Eu comecei, Deus, me dá resposta. E no terceiro passo da campanha, Deus ouviu minhas orações. E eu quero agradecer a Ele. Porque muitas das vezes, como o nosso pastor fala, tem vitórias que a gente não precisa contar. Mas eu quero agradecer a Deus. Porque uma das vitórias que Ele me deu, eu pedi uma porta para o meu filho. E Ele abriu uma porta de emprego. E graças a Deus, meu filho está trabalhando. Porque o nosso Deus, Ele escuta nossas orações. E eu creio, cada oração que você fez a Ele, com fé e com esperança, Ele vai nos responder. E aqui eu sei que o propósito de Abacuque era chamar a sua nação para a mesma fé em Deus. Que ele encontrou meio às desgraças, meio às lutas, meio às angústias. E eu creio que ele encontrou a resposta. Deus falou com ele. Porque o nosso Deus, Ele escuta nossas orações. E aqui o livro, ele continua a ser uma mensagem de esperança e consolo para nós. Aleluia. E também o livro dele é diferente dos outros profetas que falou com Deus sobre o povo. Ele esperava que Deus o respondesse, levando o povo ao arrependimento e à obediência. Mas só, amados, que muitos não são obedientes e muitos não são arrependidos. Tá aí a festa, carnaval. Eu mandei para minha sobrinha, eu disse, muitos portais se abrem.
como um vídeo que eu vi, que eu mandei para o pastor, mandei para algumas pessoas, até um macumbeiro falando que ele mesmo, ele não vai para a festa de carnaval, ele não vai beber essas bebidas, ele não faz nada, nem lá ele vai. Por quê? Porque tem muitos demônios que nem ele pode. Então, as pessoas são muito desobedientes, e principalmente os cristãos, que às vezes eles saem da presença do Senhor para um pequeno prazer, e quando ele volta, vem as lutas. Então, que a gente não venha perder a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele vai responder as nossas orações. Amém? Eu vou adorar aqui. Tudo é perda. Felipe Rodrigues. O louvor que é mais, tudo a gente perde se a gente não tiver o Senhor na nossa vida. Porque só a graça dele é que nos basta. Aleluia. A tua graça é o que basta.
Aleluia, Deus é bom. Louvado seja
nesses minutinhos, eu sei que já são 10 horas praticamente, mas vamos encerrar orando em nome de Jesus. Tenho pedido de oração, irmã Eliana pede oração por Mariela, Giovanni, Arthur e Emanuela. Temos a parentela, né, da nossa irmã Meire, diaconisa Meire, o irmão, mas o esposo, veja a luta que a irmã tem enfrentado. Ela já estava com a irmã Josilene enferma, passou por aquelas enfermidades por conta da diabetes. Ela quase perdeu o pé, se não fosse a mão do Senhor, ela tinha perdido o pé. Ela se recuperou, embora algumas feridas ainda estavam abertas, pequenas, mas para a honra e glória do Senhor, ela não perdeu o pé. E agora ela está com o problema da visão. Ela conseguiu abrir o olho, mas o olho está da cor dessa blusa aí de vocês. É como se tivesse uma pele que tivesse coberto todo o olho dela. E ela não está conseguindo enxergar. Então ela precisa de uma vaga de Coruripe para o HU, que é o único hospital que tem um oftalmologista que possa cuidar dela. Então, amados, é necessário, urgente, que nós como igreja, nós venhamos orar por esta causa. Principalmente que ela seja transferida de lá para cá, porque só aqui, né, no HU tem o médico, a especialidade que ela precisa. E para fechar a conta, o seu Camucé, que é esposo da irmã Meire, está com problema nos rins, coração. Ele não está conseguindo deitar, ele está no mesmo caso do pai da irmã Cícera, porque ele não conseguia deitar, só sentado. Porque se ele deitar o coração, ele não consegue respirar. E além disso, a problema nos rins também, se caso não subir, não sei o que eu não lembro, ele pode fazer hemodiálise. Então o caso é sério, mas sério. Então vamos orar? Amém, Jesus. Sabe por que orar? Porque a Bíblia diz que a oração dos justos, dos santos, que somos nós que estamos aqui esta manhã, Ele ouve. Então vamos orar. Deus, Ele sabe, amado. Eu estava orando ali, eu disse, Deus, o Senhor sabe por que levou para o deserto. O Senhor sabe. Mas vamos orar porque a serva do Senhor também precisa da nossa oração. Porque a estrutura dela, só Deus sabe como se encontra. Vamos orar. Senhor Deus, eu iniciei essa oração pedindo por esta pessoa, o qual eu não conheço, teu nome de Eliana. Deus, ela, tua serva, pediu oração pela vida da Mariela, do Giovanni, do Arthur e da Emanuela. Pai, visita essas pessoas. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Seja qual for a causa, o Senhor é o dono de tudo. Se for pedido de cura, Deus cure. Se for libertação, salvação, visita, Senhor, nessa hora. Nós entregamos a Ti porque sabemos que o Senhor pode todas estas coisas. Que o Senhor visite cada um que está precisando de Ti agora. Eu te apresento, Pai, diaconisamente, porque o Senhor sabe da estrutura da Tua serva, Pai, o quanto está abalada, Deus, por conta dessas circunstâncias. Visita a Tua filha agora, Senhor. Meu Deus, vai de culto onde ela estiver, Senhor, agora. Visita a Tua filha. Visita a Josilene, Pai, ela precisa ser transferida de Coruripe aqui para Maceió.
Que o Senhor sempre te levou do seu rosto, te dê a paz do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, habite no meu e no teu coração e a igreja diz. Amém. Lembrando, tem o Senhor da